Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Khaled. Eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, só que eu estou com um desejo muito grande de compartilhar algo de Deus com você. Algo que Deus falou no meu coração e que eu preciso compartilhar com você. Então fica ligado nesse vídeo, pega a sua Bíblia, pega o seu celular, abra na Palavra de Deus. Vamos ler juntos, vamos refletir juntos sobre a passagem que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Dá um pause, procura lá a sua Bíblia, procura essa passagem que a gente vai começar a ler juntos. Bom, começando aqui no versículo 26 do capítulo 8 de Atos, diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Filipe então explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui a água, que me impede de ser batizado. É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco nunca mais ouviu, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Bom, antes de começarmos a falar dessa parte do texto propriamente dita, é bom a gente olhar um pouquinho mais atrás da história. Filipe estava em Jerusalém, ele tinha acabado de ser proclamado diácono. Então aconteceu um evento que foi o apedrejamento de Estevão, no qual até foi que o próprio Saulo, que vem se tornar Paulo mais à frente, acabou incitando esse apedrejamento. Com esse apedrejamento, acabou tendo uma grande dispersão dos discípulos que estavam em Jerusalém. Filipe foi um que acabou subindo a Samaria. E lá em Samaria ele começou a pregar o evangelho aos samaritanos. E estava tendo grande êxito nessa pregação. Ele estava expulsando demônios, ele estava pregando a palavra de Deus. Muitos se convertiam pela pregação da palavra de Jesus, do evangelho de Jesus. Curas, batismos. E estava tendo um grande êxito no seu ministério. Até que acontece o início dessa passagem, né, que a gente leu, que foi o anjo aparecendo a Filipe e dizendo a ele para ele ir a tal local, deixar aquele local ali onde ele estava, levantar e ir até o local onde ele estava indicando. Bom, eu queria primeiro, destacar três grandes pontos, três situações assim que a gente pode levar para nossas vidas de forma tremenda. A primeira é a obediência de Filipe. Filipe não se recusou a ir
nem em nenhum momento ele pensou em fraquejar. Ele foi, aceitou, levantou e foi. Então ele foi muito solícito, ele foi muito tempestivo. Ele não ficou fazendo perguntas vãs, perguntas de dúvidas, que qualquer pessoa faria, inclusive eu. Perguntas como: é viagem de quantos dias? Para onde nós estamos indo? Quantos quilômetros são? Como a gente vai? Preciso levar comida? Então são perguntas de natureza humana, que provavelmente a gente faria caso a gente fosse convocado para ir para um local. Falaria que precisaria de avisar a mãe, a familiares e tudo mais. Então, assim, essa obediência de Filipe, ela é uma obediência não simplesmente obedecer. Ele obedeceu de forma tempestiva, de forma espontânea. Um outro ponto também importante, a gente cai nesse erro muitas das vezes, é pedir confirmações a Deus. Então, Filipe recebeu a mensagem do anjo e não ficou: Senhor, se for realmente da tua vontade, use um irmão da igreja, use um irmão próximo para poder confirmar, fale comigo através de sonhos. Não. Filipe pegou e foi. Ele pegou, aceitou e foi. O segundo ponto importante é o reconhecimento de Filipe que aquilo vinha realmente de Deus. Então, muitas das vezes também a gente se confunde em compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Filipe, ele tinha tamanha intimidade com Deus que ele sabia reconhecer que aquilo era a vontade de Deus. A gente só tem uma maneira de conseguir tal relacionamento, tal intimidade, de reconhecer: fazendo o nosso devocional. O que é o devocional? É o momento que a gente para ler a palavra de Deus. É o momento que a gente para escutar a Deus. É o momento que a gente para falar com Deus. Isso de maneira íntima, sozinho, no nosso quarto, sozinho. Então, desta maneira é que a gente acaba obtendo e conseguindo o tão sonhado relacionamento íntimo com Deus. Então, quando Deus vem e fala algo ao nosso coração, a gente já sabe, a gente identifica de primeira. A gente não fica confuso, a gente não consegue, a gente acaba muitas das vezes confundindo as vozes que tem dentro de nós, a carne, o espírito, a gente acaba confundindo essas vozes. Então, um erro muito comum qual é? Muitas das vezes a gente pegar uma vontade da nossa carne e colocar aquilo como vontade de Deus para nossas vidas. Filipe, ele conseguiu ouvir, e ouviu bem, e ouviu de maneira rápida, e obedeceu. Seguindo um pouco mais adiante, a gente percebe que o etíope, o eunuco ali, ele estava retornando de Jerusalém. Então ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Tem uma informação importante que, o eunuco, por que ele é chamado eunuco? Porque ele tinha suas partes íntimas cortadas. As suas genitálias haviam sido arrancadas, cortadas. Então, essa é uma informação extremamente importante para a gente compreender e afirmar que o eunuco, apesar de ele ter ido a Jerusalém no templo para adorar a Deus, ele não entrou no templo. Ele foi barrado na porta. Porque existe uma lei em Deuteronômio 23:1, se eu não me engano, que homens que haviam sido capados não podiam fazer parte da Assembleia dos Santos. Então aquele homem havia saído da Etiópia, ido até Jerusalém. Naquela época não era fácil, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Deixou uma cultura que é totalmente diferente da cultura dos judeus na Etiópia e foi até Jerusalém para adorar a Deus e não conseguiu entrar no templo. Ele foi obrigado a adorar a Deus da porta do templo. O terceiro ponto que eu quero refletir com você é: quantas vezes você
já se sentiu indigno por conta de palavras malditas de entrar na casa de Deus? Quantas vezes você já te fizeram de sentir tão sujos que você teve vergonha de falar com Deus? Isso é muito forte e isso acontece até os dias de hoje. Seguindo mais à frente, a gente vai ver que aquele homem, ele estava clamando e tinha uma necessidade em compreender a palavra de Deus. O que ele estava lendo provavelmente era um rolo, um pergaminho, que tinha passagem ali de Isaías. E ele tentava ler e não conseguia entender, porque não tinha ninguém que pudesse anunciar a ele o Evangelho de Cristo. Aquele homem estava buscando algum tipo de libertação. Aquele homem estava buscando algum tipo de libertação porque provavelmente ele estava voltando frustrado de Jerusalém. Então aquele homem procurava de alguma maneira conforto na palavra de Deus. Até que o Espírito Santo orienta Filipe a chegar perto dele e faz uma pergunta provocativa para o etíope, que foi: você consegue compreender o que você está lendo? E aquele homem diz: como posso entender se não tem uma alma que possa me explicar? Aquele cara estava em Jerusalém, muitos mestres da lei lá estavam lá. Por que nenhum deles explicou ao etíope? Você é canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você, por mais que você entenda, ache que você ainda sabe muito pouco do Evangelho, esse pouco já é o suficiente para derramar na vida de alguém. Então, quando Deus te chamar, como fez com Filipe, para ir a tal local, para ligar para alguém, mandar um WhatsApp, ir até a casa das pessoas, obedeça. Obedeça, porque essa pessoa está necessitada de ouvir a palavra de Deus. E você hoje, que se sente indigno, que se sente sujo da maneira como eu disse, que sofreu preconceito, sofreu algum tipo de discriminação, clame a Deus para que envie alguém verdadeiramente dele, que possa te anunciar o Evangelho de Cristo, que você possa ser liberto dessas palavras ditas a você. Porque a única coisa que nos é capaz de nos libertar dos nossos pecados não é a lei, não são as boas obras, não é o bom testemunho, a boa oferta, não. É Jesus Cristo, o único que pode nos libertar. Ele foi o que se deu na cruz por nós. Ele, sem pecado algum, foi colocado no madeiro, morreu por nós. A consequência dos nossos pecados foi em cima dele, naquela cruz. Ele morreu sem merecer morrer, por mim e por você. Continuando ali, eles encontram um local onde havia água e o etíope pergunta a Filipe: olha a água ali, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito se você crer de todo o seu coração. E o etíope é cirúrgico: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Irmão e irmã, para você ser liberto das suas amarras, para você ser liberto do seu pecado, são 2 passos. 2 passos. O primeiro é: arrependa-se. Arrependa-se.
Jesus Cristo não pede que você pare, que você tenha uma transformação de uma hora para outra. Não. Todos nós estamos em processo de transformação. Eu estou em processo de transformação, de santificação. Eu tenho lutas minhas que eu luto contra a minha carne ainda. Depois que eu me converti, eu não deixei de pecar. Não. Eu só não tenho mais prazer no pecado. Então a primeira coisa é arrependa-se. E a segunda é reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como verdadeiramente o Filho de Deus. Esses são os 2 passos. E aquele etíope entendeu que nada importava entrar na porta do templo, que Jesus Cristo, ele se declara a porta das ovelhas. E quem entra por mim será salvo. Jesus Cristo também se compara a outra porta, a uma porta estreita. Porque larga é a porta que leva à perdição, e estreita é a porta que leva à salvação. Por que a salvação é uma porta estreita? Porque você precisa reconhecer que você é um pecador, que você erra, que você está no pecado. Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas do pecado e nos transportou para o teu reino. Aleluia! Isso é a obra da salvação das suas vidas, das nossas vidas. É uma obra de libertação das amarras do inimigo, das amarras do pecado, no qual todos nós nascemos nela. Então creia. Jesus Cristo, no momento da sua morte, quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado. O véu do templo representa a nossa separação com Deus. Dentro do templo existia o lugar santo e um lugar mais reservado se chamava o lugar santíssimo. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha este véu que não permitia quem estava no lugar santo ver quem estava no lugar santíssimo. E o lugar de encontro com Deus era o lugar santíssimo, e lá somente o sacerdote podia entrar, depois de um ritual. Quando o véu foi rasgado, isso quer dizer que a comunicação com Deus está livre agora. A comunicação com Deus é direta, através do Filho que nos libertou. Meu amigo, minha amiga, ore a Deus. Fale com Ele. Ele é um Pai que quer se relacionar com você. Ele é um Deus que quer se relacionar com os seus filhos. E por último, aquele homem saiu feliz depois de batizado. Ele estava triste, provavelmente. Ele estava magoado, chateado, cabisbaixo, porque estava lendo e não conseguia ler, porque ninguém explicava para ele, porque ele não entrou no templo. E a palavra de Deus transformou aquela tristeza em alegria. Então, se você hoje tem uma tristeza em seu coração, algo que você não consegue compreender e entender, é o seu espírito, a sua alma clamando por Deus, precisando de Deus. Jesus Cristo é a verdadeira porta no qual você tem que entrar. Graça e paz, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.